Você já se perguntou o que ocorrerá no fim dos tempos? Será que será um evento repentino e inesperado, como o dilúvio de Noé? Ou será algo mais gradual, que se desenrolará ao longo do tempo? Aqui é o Simão, e vou te ajudar a entender, baseado nas palavras do Senhor, alguns fatos importantes para que você mesmo possa compreender melhor essas perguntas com suas próprias opiniões. A Bíblia nos fornece algumas pistas sobre o que esperar. Em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, Jesus compara os dias de Noé com os dias do fim. Ele diz que, assim como as pessoas nos dias de Noé estavam vivendo suas vidas normalmente, despercebidas do julgamento que se aproximava, assim também as pessoas nos dias do fim estarão envolvidas em suas próprias vidas, sem se preocupar com o que está por vir. Esta passagem bíblica nos leva a considerar 3 possibilidades sobre o fim dos tempos. O fim dos tempos será um evento repentino e inesperado, como o dilúvio de Noé. Esta é a interpretação mais comum entre os estudiosos da Bíblia. Eles acreditam que, assim como o dilúvio veio sem aviso prévio, o fim dos tempos também virá de repente, surpreendendo a maioria das pessoas. Por exemplo, o livro de Apocalipse descreve o fim dos tempos como um evento repentino e catastrófico. No capítulo 6, o apóstolo João vê um cavaleiro montado em um cavalo branco, que é identificado como o Anticristo. O Anticristo traz consigo uma espada, que simboliza a guerra e a destruição. No capítulo 8, João vê 7 trombetas sendo tocadas, que anunciam uma série de pragas e desastres. No capítulo 16, João vê 7 taças sendo derramadas, que trazem ainda mais destruição e sofrimento. Além da possibilidade de um evento repentino ou gradual, o dilúvio de Noé também nos fala sobre a cegueira espiritual da humanidade. Na história bíblica, as pessoas viviam em um mundo de pecado e depravação. Elas se afastaram de Deus e se entregaram para os seus próprios desejos. Como resultado, elas tornaram-se cegas espiritualmente. Elas não conseguiam ver a verdade sobre Deus e sobre o mundo. Essa cegueira espiritual é um dos temas mais importantes do livro de Gênesis. Ela é descrita em vários lugares, incluindo o capítulo 6, versículos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Esses versículos nos dizem que a maldade da humanidade era tão grande que ela corrompeu até mesmo a sua capacidade de pensar. As pessoas não conseguiam mais ver o que era certo e o que era errado. Elas estavam completamente cegas para a verdade. Essa cegueira espiritual é um perigo real para a humanidade. Quando as pessoas estão cegas para a verdade, elas estão abertas para serem enganadas. Elas podem ser levadas a seguir caminhos que são prejudiciais a elas mesmas e para os outros. No caso do dilúvio de Noé, a cegueira espiritual da humanidade levou a uma catástrofe. As pessoas não conseguiam ver que o mundo estava sendo destruído. Elas continuaram a viver suas vidas como se nada estivesse acontecendo. Elas foram levadas à destruição, juntamente com o mundo que elas haviam criado. A cegueira espiritual é um perigo real para a humanidade hoje. As pessoas precisam estar alertas para esse perigo. Elas precisam buscar a verdade de Deus para que não sejam enganadas. Aqui estão algumas coisas que podemos fazer para evitar a cegueira espiritual. Ler a Bíblia e estudar a Palavra de Deus. Orar a Deus e pedir a sua orientação. Conectar-se com outros cristãos que podem nos ajudar a crescer na fé. Se estivermos atentos a esses perigos, podemos evitar a cegueira espiritual e nos preparar para o que está por vir. Além da cegueira espiritual e da possibilidade de um fim repentino ou gradual, outro aspecto enigmático ligado ao dilúvio e que nos faz refletir sobre o fim dos tempos são os enigmáticos filhos de Deus mencionados em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Aconteceu, pois, nos dias em que os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas elas, quais escolheram.
Esses enigmáticos filhos de Deus se uniram às mulheres da terra, gerando uma raça de seres poderosos e misteriosos, os Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos? Homens de descendência especial? Seres de outra dimensão? A interpretação dessa passagem bíblica tem sido debatida por teólogos e estudiosos por séculos. Anjos caídos. Alguns interpretam que os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra. De acordo com essa interpretação, os Nefilins seriam uma raça híbrida, fruto da união desses anjos caídos com as mulheres humanas. Líderes espirituais. Outra interpretação sugere que os filhos de Deus eram líderes espirituais de uma linhagem especial, possuidora de um grau maior de conhecimento e proximidade com o divino. A união destes homens com as mulheres da terra resultaria em uma prole excepcional em força e habilidades. Seres de outra dimensão. Alguns interpretam os filhos de Deus como seres de outra dimensão, atraídos à beleza das mulheres humanas. As origens exatas desses seres e as motivações para a união permanecem um mistério. Independentemente da interpretação, a presença desses filhos de Deus e a existência dos Nefilins nos levam a refletir sobre a possibilidade de intervenções sobrenaturais em épocas passadas e sua potencial relação com o futuro. Será que o fim dos tempos será marcado por um aumento de atividade sobrenatural, assim como o período anterior ao dilúvio? A Bíblia nos fala sobre anjos e demônios, seres espirituais com poder sobre o mundo físico. É possível que esses seres desempenhem um papel mais importante nas proximidades do fim dos tempos, como profetizado em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam retaliando. Mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. E foi precipitado aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Essas passagens bíblicas nos alertam para a possibilidade de uma batalha espiritual intensa nos dias finais, na qual o bem e o mal se confrontarão em uma escala sem precedentes. Portanto, a existência dos filhos de Deus e dos Nefilins nos fornece mais um elemento enigmático no quebra-cabeça do fim dos tempos. Eles nos lembram que as nossas compreensões do mundo espiritual são limitadas e que o futuro reserva possibilidades que, talvez, nem mesmo conseguimos imaginar. Em meio a enigmas e à cegueira espiritual da época de Noé, a Bíblia nos apresenta uma figura enigmática que oferece um vislumbre de esperança e um contraste marcante: Enoque. Descrito no capítulo 5 de Gênesis como o sétimo descendente de Adão, Enoque se destaca por uma característica singular: andou com Deus. Essa expressão misteriosa sugere uma intimidade e comunhão com o divino raramente mencionadas nas Escrituras. Tal fidelidade e retidão foram recompensadas de forma surpreendente. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, o texto simplesmente diz: "E Enoque andou com Deus, e não era mais, porque Deus o tomou." Essa frase concisa, repleta de mistério, revela que Enoque não sofreu a morte como os demais humanos. Ele transcendeu a mortalidade, tomado por Deus, em um evento único na narrativa bíblica. A história de Enoque suscita diversas interpretações. Ascensão celestial. A interpretação mais comum entre os cristãos é que Enoque foi levado diretamente ao céu, sem passar pela morte. Isso o torna um símbolo de fé e uma prefiguração de Jesus Cristo, que promete para os justos uma ressurreição similar. Retirada para o paraíso. Alguns estudiosos sugerem que Enoque foi transportado para um lugar especial, fora da terra, um paraíso celestial habitado por seres divinos. Morte especial. Outra interpretação considera que Enoque recebeu uma morte diferente, rápida e indolor, como um privilégio divino por sua retidão. Independentemente da interpretação, a figura de Enoque nos remete a uma esperança, a possibilidade de escapar da morte física
e transcender as limitações do mundo atual. Isso se alinha com as promessas do Novo Testamento sobre a ressurreição dos justos no fim dos tempos. A jornada de Enoque não termina por aí. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, ele é mencionado como um exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladou, pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E ainda mais intrigante é a referência a ele no livro apócrifo de Judas, versículo 14 e 15, de conteúdo não aceito como canônico por alguns cristãos. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: Eis que o Senhor veio com muitos milhares de seus santos. Essa breve menção sugere que Enoque detinha um conhecimento profético acerca do fim dos tempos e da segunda vinda de Cristo. Ele seria, portanto, uma conexão entre o dilúvio de Noé e os eventos futuros, alertando para a chegada do juízo divino. A figura de Enoque, portanto, nos brinda com mais uma peça do quebra-cabeça do fim dos tempos. Ele representa a fidelidade recompensada, a possibilidade de transcender a morte e a promessa de um futuro onde a justiça de Deus prevalecerá. Enquanto a figura de Enoque nos oferece um vislumbre de esperança na escuridão da cegueira espiritual e a possibilidade de um fim diferente, a Bíblia também nos alerta para possíveis sinais que antecedem o fim dos tempos. Em Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33, Jesus alerta seus discípulos: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Essa comparação nos remete novamente ao dilúvio, mas dessa vez para destacar os prenúncios que o precederam. Desenvolvimento tecnológico descontrolado. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, a Bíblia fala sobre os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens, originando os nefilins, seres de grande força e inteligência. Alguns interpretam isso como um símbolo de avanços tecnológicos desenfreados e potencialmente perigosos para a humanidade. Corrupção moral e social. O texto bíblico descreve o mundo antes do dilúvio como repleto de violência, injustiça e depravação moral. Essa semelhança com a realidade de muitos tempos, incluindo o nosso, levanta a possibilidade de um aumento da iniquidade como um sinal da proximidade do fim. Desastres naturais intensificados, terremotos, pestes, fome e guerras são descritos em Mateus 24 e Apocalipse como alguns dos possíveis sinais nos céus e na terra que poderiam preludiar o fim dos tempos. O aumento das catástrofes naturais em escala global, seja por causas naturais ou por interferência humana, reforça essa possibilidade. É importante ressaltar que a interpretação desses sinais é complexa e não devemos cair em alarmismo ou especulações infundadas. No entanto, estarmos atentos a essas tendências e buscarmos uma vida de fé e retidão nos prepara para o futuro, seja qual for a forma que ele apresente. Além disso, a história de Noé nos oferece uma lição valiosa. A obediência a Deus e a atitude de preparação são fundamentais diante de qualquer eventualidade. Noé construiu a arca seguindo as instruções divinas, mesmo sem a certeza de ver o dilúvio chegar. Sua fé e ação o salvaram a ele e sua família. Da mesma forma, a preparação para o futuro incerto não se resume a observar sinais apocalípticos. Trata-se de cultivar as virtudes cristãs, viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Deus e buscar o relacionamento com Ele. Isso significa amar a Deus e ao próximo, seguir os mandamentos, praticar a compaixão e a justiça, construindo um mundo melhor onde o amor prevalece. Cuidar da criação, proteger o planeta e os recursos naturais, reconhecendo-os como presentes de Deus para a humanidade. Viver com esperança e fé, confiar em Deus independentemente das circunstâncias, sabendo que o futuro final pertence a Ele.
Ao abraçarmos esses valores e nos prepararmos espiritualmente, podemos enfrentar o futuro incerto com serenidade e confiança, seja qual for o desfecho do enigma do fim dos tempos. Enquanto exploramos as implicações do dilúvio de Noé e o que ele pode nos dizer sobre o fim dos tempos, a arca emerge como um símbolo poderoso e multifacetado que transcende as narrativas bíblicas. Ela representa a possibilidade de salvação, a importância da fé e da obediência, e a resiliência diante de tempos turbulentos. A construção da arca, descrita minuciosamente em Gênesis, não foi apenas um empreendimento físico, mas também um ato de fé. Noé foi ridicularizado e incompreendido por seus contemporâneos, mas ele perseverou, motivado pelo comando divino e pela confiança nas promessas de Deus. A arca simboliza, portanto, a importância de ouvir a voz de Deus e agir de acordo com ela, mesmo quando confrontados com o ceticismo e a incompreensão. Ela nos ensina que a verdadeira fé não se baseia em evidências tangíveis, mas em confiança e adesão com os princípios divinos. Além disso, a arca representa a possibilidade de salvação em meio à devastação. Noé não construiu a arca apenas para si e sua família, mas também para preservar a biodiversidade do planeta. Ele acolheu representantes de todas as espécies animais, simbolizando a compaixão e a responsabilidade para com a criação de Deus. Essa faceta da arca nos leva a refletir sobre a necessidade de cuidarmos do planeta e das criaturas que o habitam. É um lembrete de que não estamos sozinhos neste mundo e que a salvação individual está entrelaçada com a preservação da vida em todas as suas formas. Mas a arca também possui um simbolismo espiritual profundo. Ela representa a possibilidade de encontrar refúgio em Deus diante das tempestades da vida. Assim como Noé e sua família encontraram segurança dentro da arca durante o dilúvio, nós podemos encontrar abrigo e proteção em Deus, independentemente dos desafios que enfrentamos. A porta da arca, que Noé fechou antes do início do dilúvio, simboliza a necessidade de nos separarmos das influências negativas do mundo e permanecermos firmes em nossas convicções. É um chamado a buscarmos santidade e nos consagrarmos a Deus, encontrando nele a verdadeira fonte de salvação e esperança. Portanto, o simbolismo da Arca de Noé se estende para além de um mero relato bíblico. Ele se aplica a nossas vidas individuais, a nossa relação com o planeta e a nossa conexão com o divino. É um símbolo de fé, esperança, salvação e responsabilidade. Uma mensagem atemporal que continua a ressoar através dos séculos. É fascinante explorarmos juntos as profundezas da história de Noé e suas conexões com o fim dos tempos. Lendas e interpretações do dilúvio em outras culturas e religiões. Embora a narrativa em Gênesis seja a mais familiar para o mundo ocidental, o tema do dilúvio surge em diversas culturas e religiões antigas. Explorar essas diferentes versões poderia expandir nossa compreensão do evento e revelar perspectivas inesperadas. Por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, na Mesopotâmia, apresenta uma versão do dilúvio com nuances distintas da bíblica. Investigar essas narrativas comparativas poderia enriquecer nossa interpretação do dilúvio como um evento de ressonância universal. O papel dos animais na arca e seus possíveis significados simbólicos. A preservação da vida na arca, abrigando representantes de todas as espécies, merece um olhar mais atento. O que o simbolismo de cada animal nos diz sobre o valor da diversidade e da interconexão na criação de Deus? Por exemplo, a pomba que retorna à arca com um ramo de oliveira é frequentemente interpretada como símbolo de paz e esperança. Destrinchar esses significados ocultos nos animais da arca poderia revelar mensagens profundas sobre o relacionamento entre a humanidade e o restante da criação. As profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos e sua interpretação. Os livros de Daniel, Mateus e Apocalipse são repletos de imagens simbólicas e enigmáticas, que supostamente nos apontam para os eventos do fim dos tempos. Mergulhar nessas profecias, analisando diferentes interpretações teológicas e históricas, poderia ampliar nossa compreensão dos sinais que devemos observar e as possíveis formas que o fim dos tempos poderia assumir.
É importante abordar essa temática com cautela e abertura ao diálogo, respeitando as diversas perspectivas existentes. As perspectivas e ensinamentos de diferentes tradições religiosas sobre o futuro. Além das interpretações cristãs, existem visões sobre o futuro provenientes de tradições como o budismo, o hinduísmo e o islamismo. Conhecer esses pontos de vista nos permite transcender as fronteiras de nossa própria fé e compreender como outras culturas encaram o tema do fim dos tempos. Essa abordagem comparativa pode fomentar o diálogo interreligioso e enriquecer a nossa visão de futuro, mostrando que a esperança e a busca pelo bem transcendem fronteiras culturais e religiosas. Enfim, esses são apenas alguns caminhos que podemos percorrer para aprofundar nossa jornada pelo dilúvio de Noé e os mistérios do fim dos tempos. Qual desses temas desperta mais a sua curiosidade? Ou, quem sabe, você tem em mente outro aspecto que gostaria de explorar? Estou ansioso para ouvir sua vontade e juntos embarcarmos em uma nova etapa dessa fascinante investigação. Deixe nos comentários o que você acha. Lembro que o objetivo não é encontrar respostas definitivas, mas sim ampliar nossa compreensão, estimular o diálogo e, principalmente, alimentar a nossa fé e esperança na promessa de um futuro melhor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.